nós vamos falar nesse vídeo de 3 erros que os músicos costumam cometer ao afinar um instrumento. Meus caríssimos, sobre afinação eu tenho muitos vídeos onde eu ensino essas questões importantes de como afinar o violino, quais são os cuidados, o que a gente precisa levar em conta ao afinar o instrumento. Esses vídeos estão todos aqui no nosso canal. Como afinar o violino, tem vários. Assistam, por gentileza, e os professores enviem, por favor, para os seus alunos, porque é muito importante que os músicos saibam afinar. A essa altura, 2020 e pouco, eu ainda vejo pessoas que não têm a menor noção de como afinar um instrumento. Isso é ruim, porque isso vai atrapalhar o seu estudo. O tempo que você leva para ajustar é um tempo que você para afinar, é um tempo que você poderia estar estudando o instrumento. Então, esse gasto de tempo, né, você poderia investir melhor no seu estudo. Por isso eu ensino isso para vocês, tá bom? E a falta da afinação vai atrapalhar em diversas questões. Às vezes a pessoa não corrige o cavalete, enfim, tá bom? Porém, ao afinar a gente costuma cometer vários erros. Eu vou citar 3 para vocês. E como sempre, parabéns por nos acompanharem. Vocês podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp. Enquanto eu gravo, eu ainda tenho esses arcos antigos europeus para oferecer para vocês, tá bom? Que são arcos já de um nível avançado. Felipe, posso usar esses arcos para tocar na igreja? Não só pode, como deve, né? Não teria nenhum motivo para você não poder usar esses arcos. E, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem não saber, mas e muitos vão se espantar com o que eu vou falar. Se você pegar uma orquestra sinfônica profissional de alto nível, uma orquestra sinfônica profissional tradicional, uma orquestra experimental, e você pegar muitos instrumentos que a gente tem na orquestra da congregação, você às vezes tem níveis iguais, tanto de corda, quanto de instrumento, quanto de arcos. Acreditem nisso que eu estou dizendo. Claro que não é geral, numa orquestra sinfônica é mais homogêneo, né? Você tem um nível mais homogeneizado, né? Agora, quando você fala de igreja, você tem irmãos com instrumento mais simples, o que não tem problema nenhum, e também tem irmãos com instrumentos muito bons profissionais. Ah, Felipe, você está falando aí da sua realidade, do seu mundo aí na região onde você está. Não, porque eu aqui no ateliê recebo instrumento do Brasil e do mundo todo. Então eu recebo instrumentos de irmãos que tocam somente na igreja melhores do que músicos profissionais. Acreditem no que eu estou dizendo, tá? Então não tem nenhum problema você utilizar um instrumento profissional, um arco profissional, um breu bom, para você tocar na igreja. Pelo contrário. Primeiro erro que a gente costuma cometer ao afinar é não ajustar um instrumento. Gente, eu já falei várias vezes, quando eu dava aula lá no começo da minha carreira, era 1 hora de aula, né, de violoncelo, e às vezes eu levava para afinar o instrumento do músico 50 minutos. A aula acabou. Então, era terrível por causa da falta de ajuste. Primeira coisa, a gente vai ajustar o instrumento para depois tentar afinar, porque senão você não tem precisão, você não tem como aferir, tá? Então, primeira coisa, sonorização. Como vocês sabem, é só nos enviar o instrumento entrando em contato pelo WhatsApp, que está aqui na descrição. Segunda questão, segundo erro que os músicos cometem ao afinar: não reposicionar o cavalete. Então a gente tem aqui o cavalete. Quando você começa a afinar um instrumento, a corda corre aqui, muito em direção às cravelhas. Você está afinando, a corda está correndo. O que ocorre? Por mais que eu tenha ajustado bem o instrumento, as canaletas do cavalete estejam extremamente bem lubrificadas, a corda vai correndo. Ela vai trazendo o cavalete. O cavalete vai fazendo esse movimento aqui, ó. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. E o músico não repara, muitas das vezes. O músico não observa. Sabe o que vai acontecer? Vai escapar. Quando escapar, ele vai bater no tampo com toda aquela pressão das cordas. Quando bater,
no tampo, você vai tomar um susto. O cavalete tem altas probabilidades de quebrar, e aí, a maioria das vezes que isso acontece, o músico entra em contato comigo e ele fala de maneira sincera, ele entende isso. O cavalete quebrou do nada, porque ele não viu que estava vindo e o cavalete quebrou. Eu tô tocando, pá, o cavalete quebrou. Eu tô afinando e o cavalete quebrou. Por quê? Não tenho conhecimento básico. E não tem nenhum problema, eu tô aqui para isso, né? De sempre após afinar, verificar a posição, se necessário corrigir. Gente, isso é tão importante, que todos os vídeos aqui no canal que saem quarta e quinta, que são vídeos que eu mostro o instrumento que eu ajustei e estou enviando de volta para o músico, eu falo isso em todos. No nosso recibo, quem é cliente nosso, tem lá embaixo, no rodapé, sempre após afinar, verificar a posição do cavalete, se necessário corrigir. Eu explico isso para o músico, porque é muito importante, tá? Então a gente sempre explica isso para o músico saber que ele tem que reposicionar. Senão, vai. Então você afina, reposiciona, afina. Tem vídeos onde eu faço isso na prática, tá bom? Então esse é o segundo erro ao afinar. Terceiro erro ao afinar, esse eu vejo muito. É muito comum o músico falar: "Meu Felipe, eu não estou conseguindo afinar". Isso ele falar para mim é bom, porque a gente mantém, né, esse contato com o músico. Aí eu falo: "Tá bom, me envia um vídeo seu afinando o instrumento". Aí alguém filma ou ele vem aqui pessoalmente, vai afinar. O que o músico muitas das vezes faz? Olha, eu estou sem cravelha aqui no momento, mas vocês vão conseguir entender. Ele gira a cravelha, chegou na afinação, solta. Ela volta. É isso que vai acontecer. Por que está errado? A gente precisa, como eu sempre ensinei, girar e ao mesmo tempo empurrar. Aí vem mais uma confusão. Ah, tá, eu vou girar e depois empurrar. Não. Nunca vai funcionar. Você vai ter que girar e empurrar. Não é girar após girar e empurrar. Você vai fazer igual um parafuso. Você gira e empurra ao mesmo tempo o parafuso. Então você vai girar e empurrar. Quando você faz isso, ela trava a cravelha, porque é cônico. Então você gira e empurra. E você vai pegando essa força. Pronto, aí você travou a cravelha. A probabilidade dela voltar é muito menor. Então não fazer isso é um erro que você não vai conseguir afinar o seu instrumento, tá bom? Então esses são os erros mais comuns. Aí afinou, já verifica o cavalete de novo, que é a questão 2, e você fica sempre nesse ciclo, tá? Fazendo isso, ou seja, não fazendo esses erros e fazendo o que é certo, você vai conseguir afinar com muito mais eficácia o seu instrumento. Se você está começando agora, não se preocupa. A afinação é um procedimento que você vai conseguir fazer ao longo dos anos no seu instrumento, tá bom? Parabéns por nos acompanhar até aqui. Quaisquer dúvida podem colocar nos comentários, inclusive coloquem de onde vocês são, de onde vocês estão falando, e também qualquer dúvida sobre envio do instrumento ou arcos nossos, pode entrar em contato pelo WhatsApp que está na descrição. Deus abençoe.